Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo isso, mas vamos lá para mais uma aula. Eu sou a Diana e na aula de hoje eu e a Ari, mais uma vez, vamos fazer com vocês uma revisão. Só que dessa vez vamos revisar um conteúdo muito massa, que é a acústica. Vamos lá, preparem os cadernos, foca aí que a aula vai começar, tá? Vou começar mais uma vez pela parte da teoria e a Ari vai continuar com vocês na parte de resolução de questões. Então, let's go! Onda sonora. Primeiro vamos relembrar, o que é e quais são as características do som. Então, o som ela é uma onda mecânica, que é aquela que precisa de um meio para ela conseguir se propagar. É tridimensional, ou seja, se propaga em todas as direções, e longitudinal, quando a perturbação e a propagação da onda, elas são paralelas. Ou seja, se a perturbação for na vertical, a onda vai se propagar, vai caminhar na vertical. Se a perturbação for na horizontal, a onda vai se propagar na horizontal também. Então, grava aí, o som é uma onda mecânica, tridimensional e longitudinal. Se tiver alguma dúvida, precisar que seja explicado melhor, é só voltar umas aulinhas aí que a gente deixou bem explicadinho. Continuando. Algumas propriedades físicas da onda sonora são a frequência, a velocidade, sensação auditiva e altura. Vou começar aqui explicando um pouquinho sobre frequência, Então, o que é frequência? Lembra, Frequência são os ciclos da onda sonora, ou seja, é o número de oscilações completas por unidade de tempo. Então, quantas oscilações completas a onda faz em uma determinada unidade de tempo. E assim, as frequências, as ondas sonoras, elas podem assumir qualquer frequência. Entretanto, nós, seres humanos, meros mortais, só conseguimos escutar o som, as ondas sonoras que estão entre os 20 e os 20 mil Hz. Ou seja, abaixo dos 20 Hz, que são os infrassons, a gente não consegue escutar, e acima dos 20 mil Hz, que são os ultrassons, a gente também não consegue escutar. Geralmente, alguns animais que conseguem escutar os infrassons são os golfinhos, baleias, e os ultrassons, geralmente, o que é mais popular, assim, o que a gente conhece mais são os morcegos. Mas a gente só consegue escutar entre os 20 e os 20 mil Hz. Já a velocidade, lembrando que ela não depende da frequência, ela depende das condições do meio, ou seja, densidade, temperatura, pressão, e ela também varia e depende, dos estados físicos, ou seja, se o meio é sólido, líquido ou gasoso. Por quê, Diana? Porque a velocidade, ela é sempre mais rápida em meios mais sólidos, porque as moléculas dos meios sólidos estão muito mais ligadas, muito mais compactadas, então é mais fácil transmitir as ondas sonoras por ele. Logo, essa relaçãozinha aí que eu deixei em amarelo, ela é super importante para vocês terem em mente, que a velocidade do som no meio sólido é maior que a velocidade do som no meio líquido, que é maior que a velocidade do som no meio gasoso. Justamente por essa questão das moléculas aí, Porque no estado gasoso as moléculas estão muito mais dispersas, muito mais longe uma da outra. E uma fórmula que é bom vocês também deixarem aí anotadinha, se possível decorar, é essa daí da velocidade do som no ar, que a velocidade é igual a 33,4 mais 0,59 t, onde V é a velocidade em metros por segundo, do som no ar, e o T maiúsculo aí é a temperatura em graus Celsius. Então, copia aí a fórmula, Próxima propriedade física, sensação auditiva. A sensação auditiva, como o nome já fala, é justamente como a gente interpreta e compreende, os sons que estão no ambiente ao nosso redor. Nesse tópico, tem algumas coisas aí que a gente precisa ter muito cuidado para não confundir uma com as outras, que é a sonoridade, a tonalidade e o timbre. Tem algumas diferenças entre eles, e são elas a intensidade, a frequência e a capacidade de diferenciar sons que têm a mesma intensidade e tonalidade. Bom, então, sonoridade, ela está ligada à intensidade de som, se o som é forte ou fraco.
A tonalidade tem a ver com frequência. Então, ela vai ser diferenciada em tons agudos e tons graves, ou seja, de acordo com a frequência. E o timbre é justamente quando um som tem a mesma intensidade e a mesma tonalidade, mas ele tem timbres diferentes. É aquilo que diferencia um som do outro quando ele tem intensidade e tonalidade iguais. Beleza? Agora, outro aspecto importante, a altura. É justamente aquilo que define sons agudos e sons graves. Sons agudos, como a gente percebe, né, são aqueles sons altos, que assim é bem fino, né, são notas altas, como a gente chama. Então, sons agudos são sons altos, e sons altos são aqueles que têm alta frequência, que a onda sonora é aquela bem, digamos assim, apertadinha, com várias oscilações muito próximas umas das outras, com muita frequência, muitas oscilações completas por unidade de tempo. Já os sons graves são aqueles sons baixos, aquela nota do violão que faz tom, né? Bem baixo, assim, baixa frequência. Então, grave isso aí na cabeça de vocês. Sons agudos são sons altos, que têm alta frequência, e sons graves são sons baixos, que têm baixa frequência. E lembrado que é sonoridade, tonalidade e timbre. Outra coisa importante que também é muito comum, né, a gente conversar assim, normalmente no nosso dia a dia, é sobre o eco e reverberação, que são aspectos da reflexão das ondas sonoras, ou seja, quando as ondas incidem sobre um obstáculo e retornam ao meio em que elas foram emitidas. Desse fenômeno ocorre o eco e a reverberação. Tem uma leve diferença entre esses dois que vocês já viram, mas vamos relembrar, né? O eco é o som que é refletido, quando o som refletido, né, retorna à fonte depois da extinção total do som original. Ou seja, você fala uma coisa depois que tudo aquilo que você falou já foi extinto, já se perdeu, o som que você falou bate no obstáculo e reflete. Ou seja, o eco acontece quando o som refletido por um determinado obstáculo retorna ao emissor, a pessoa que falou, depois de 0,1 segundos, né? Depois ou igual, né? A 0,1 segundos. E a reverberação é quando o som refletido retorna à fonte antes que o som original tenha se extinguido. Por exemplo, eu falei alguma coisa, as ondas sonoras bateram em um obstáculo e retornou enquanto eu ainda estava falando, enquanto o som ainda estava se repassando. Aí acontece um reforço, é como se aquilo ficasse com mais intensidade, né? É quando o intervalo de tempo da chegada de sons é menor do que 0,1 segundos. Bom, basicamente é isso que vocês precisam saber. Eu deixei aqui no final um mapa mental sobre toda a questão de ondulatória, e a parte de acústica, ela tá ali no cantinho superior. Deixei aqui em um zoom maior, né? Se vocês precisarem, tá tudo aí. Agora vão com tudo, que a Ari vai fazer questões. Vamos lá, gente? Não desanimem, peguem o lápis, a borracha e manda brasa. Até mais e fiquem bem.